Rapaziada, o Arthur Jorge falou que recebeu vários convites para retornar pro Botafogo, pro Brasil, para onde? Vamos ver aqui, David Ancelotti em seu primeiro momento no Botafogo, fora do G6. Desde que o Ancelotti chegou no Botafogo, é a primeira vez que nós estamos fora da zona de classificação para Libertadores, que pode virar G7, pode virar G8, pode, mas por enquanto ainda é G6. E o Fogão agora, com a vitória do Fluminense ontem, é o 7º colocado. Vamos enfrentar o Mirassol no próximo final de semana. Mirassol, 4º colocado. E o Botafogo tem aí a missão de, nesse jogo de 6 pontos, que nem é mais jogo de 6 pontos, né? Porque o Mirassol já foi. Jogo de 6 pontos agora é contra Bahia, é contra Fluminense, é contra Vasco. Que maré que faz, hein, Botafogo? Vamos ver se a gente consegue aí se recuperar. Tem aí os desfalques do Botafogo, os jogadores que vão ficar de fora dessa temporada, até o ano que vem no retorno aí, como o Jornal Barreira, Montoro, Matheus Martins, desculpa, e o Nathan Fernandes, entre outros jogadores que já estavam aí fora, como o Pantaleão, Neto e etc. Vamos falar sobre tudo isso, e o Botafogo é a pauta principal desse programa aqui desde sempre e continuará sendo. E vamos falar disso e muito mais. Ó, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, dá uma moral pra gente. Tá muito ruim de trabalhar nesse momento de escassez de notícias e de bom futebol do Botafogo. A procura por conteúdo está muito ruim, tá lá embaixo a monetização. Dá uma moral pra gente, ajuda o canal a ganhar mais alcance. Bora assistir o vídeo, daqui a pouco a gente volta, tamo junto, vambora. Olha só, os ingressos já começaram a ser vendidos. É o quê? Terça? Terça começa, aí a gente para de se falar. Clássico entre Botafogo e Vasco. É quarta que vem. A partida será no salão de festa. Ai, Pedro! Falar nisso, dia 12 de fevereiro tem meu aniversário lá. Vocês lembram, né? Não Tá tudo programado já. Valeu, Fogão! Valeu! Não pode ter jogo nesse dia, hein? O melhor de tudo, velho. Vai ter show. Vem Fernanda Maia junto. Isso é artigo de luxo. Com vocês, Benê Casagrande no salão de festa. Aí vem eu lá, dançando. Dia 5, gente, esse jogo. E eu vou até pensar, eu ia aceitar, eu vou pensar agora também, que se você for jogar aí na minha casa, no ano que você ficar sem a sua, eu vou pensar se eu vou querer eu quero você trabalhar lá. pra você. Quero que você invente música pro Coutinho, pro Ryan, entendeu? Ela você não tá fala, cara, quando é escalação, quando é gol de Não, mas eu já aniversário. fiz os jogos do Já? Vasco, eu faço. Ah, muito Quando o Verratti fez gol lá, já fez. Eu, gol do Pirata, Verratti. Vou parar. Ela é profissional, velho. É Vou isso. parar. Ela é profissional. Mas é só quando o Vasco é o mandante e não é o Botafogo. Porque quando e também o incendeio é só no fogão, tá? Dia 5 de novembro, gente, essa é a próxima quarta. A partida vai ser aonde? Aqui, nesse lugar maravilhoso. Na minha casa mesmo, literalmente, tá? Estádio Newton Santos. E aí o Botafogo, obviamente, é o mandante dessa partida, porque se fosse, seria em São Januário, como foi, porque é um clássico que pode ser lá. E eu tô nervosa. Que isso, por quê? Você não tá, não? Não, tô de Bom boa. saber, Venê. Tá vendo que eu tô separando os Eu, copos? no lugar dele, estaria de boa Faz também. tempo que eu não fico nervoso, velho. O cara ficou Claro. nervoso Você. 10 anos, pô. Desfruta o momento. A boa vou notícia é perto que de até você. 5 de novembro muita coisa muda. A verdade de hoje é mentira de amanhã. Futebol muda rápido. É um estalar de dedo, né? Do nada eu não tinha mais o Danilo, no último jogo lá. Aí também vem o meu Tuco. Falei, agora vai, empatou. Entendeu? Justin Eu tô com um Bieber. probleminha, o meu Justin Bieber. Que aí ele vem aqui, ó. Aí eu falei, agora Essa me vai. pegou bem. O dia que o Justin Bieber vai bem, o que acontece? Botafogo empata. Aí ele vai lá, faz 2 gols. Calma. Calma, tudo certo. E o Botafogo renovou com o goleiro Raul até março de 2027. Ele chegou ao Glorioso em março do ano passado, ajudou aí na conquista do tricampeonato brasileiro, dos títulos da Libertadores. É um jogador que quase não é utilizado, né, Pedrosa? Porque o Botafogo tinha ano passado o John e o Gatito, e esse ano tinha o John, depois em algum momento o John e o Neto, aí tem o Léo Link, que tá um pouquinho à frente dele. Mas é um garoto, olha, muito disciplinado, muito profissional, com muita qualidade. E o goleiro
quanto mais novinho a gente pensa, isso ainda vai, é igual o vinho, né? Eles vão amadurecendo, eles vão ficando melhores, né? Uma boa aposta do Botafogo é um garoto muito bom, Pedrosa. Claro, com certeza. Eu acho que também tem a questão do próprio aprendizado, né? Eu não tenho dúvida que convivendo com esses grandes goleiros que a gente citou aqui, ele vai crescer, ele vai ganhar confiança, ele vai ter os trejeitos diferentes, porque a base é um tipo de formação. Só que o atleta só se forma de fato quando ele vai completar 23, 24 anos. O goleiro é até um pouco mais tarde. Verdade. Então acho que o Botafogo faz bem nisso aí. E tem uma parada também, né? Tem uma magia no gol do Botafogo. Tem, pô. Tem uma coisa mística, né? Bota qualquer um ali que ele vai pegar a magia ele do se tornou gol. reserva imediata. Depois, exatamente. Hoje ele é o reserva Depois o Jefferson e Gatito. Olha, até o Sidão, quando passou lá, foi bem. Wagner, você não pode esquecer do Wagner. Maravilhoso, meu amigo. Um beijo pra Wagner, campeão 95. Vamos beber água. O italiano Davide Ancelotti no Botafogo vem preparando a equipe para o duelo contra o Mirassol no próximo sábado fora de casa. E mais uma vez ele vai ter muitos desfalques. Além do goleiro Neto e dos zagueiros Caio Pantaleão e Bastos, que não tem mais chances de atuar nessa temporada, outros 4 jogadores só devem retornar em 2026. São eles os meias atacantes Álvaro Montoro, Jordan Barreira, Matheus Martins e Natan Fernandes. Botafogo bem desfalcado nessa reta final de Campeonato Brasileiro, mas buscando algo que o clube considera fundamental, uma vaga na próxima edição da Libertadores da América. Apesar de toda a simpatia, boa vontade, esforço para se comunicar bem em português, a verdade é que o técnico Davide Ancelotti, como queira, ainda não conseguiu convencer a torcida do Botafogo. Oscila demais, ganha um jogo, perde outro, essa instabilidade não tem ajudado o Botafogo. O treinador, de repente, vai ter que fazer uma reta final de campeonato. Se não conseguir um lugar na Libertadores, provavelmente o Davide Ancelotti vai ser demitido, vai ficar só na seleção brasileira, porque ele é auxiliar, assistente técnico do seu pai, o Carlo Ancelotti, que comanda o time brasileiro nessa reta para a Copa do Mundo que está chegando aí no ano que vem. O Bragantino demitiu o Ceará. O mar não tá para peixe para o Botafogo, temos bastante informação para trazer para vocês. Teve erro de arbitragem no jogo do Fluminense, mais uma vez a arbitragem sendo o centro das atenções do futebol brasileiro, e isso impacta indiretamente o Botafogo, que coloca o Fluminense no G6, uma vez que o Fluminense agora chega ao mesmo número de jogos do Botafogo, pagando o seu jogo atrasado. E dessa forma, o Botafogo cai para a 7ª posição do Campeonato Brasileiro. Mas alguém que vai jogar a culpa na arbitragem, não se esqueça. Não culpe a arbitragem, culpe o Davide Ancelotti, que só tem 13 pontos nos últimos 10 jogos. Se ele tivesse feito o dever de casa, tanto faz os erros de arbitragem a favor do Fluminense. Nós estaríamos não só no G6, nós estaríamos no G4 do Campeonato Brasileiro. Temos outras informações importantes, como, por exemplo, a do Arthur Jorge, que deu uma longa entrevista e revelou até mesmo ter recebido 4 propostas para voltar ao futebol brasileiro, se declarou a torcida do Botafogo, se disse apaixonado pela torcida do Botafogo. Eu não tenho problema nenhum em dizer, tragam logo o Arthur Jorge de volta. Eu não aguento mais o Davide Ancelotti. Eu não sei qual é a sua opinião, mas entre o orgulho do John Textor e a competência do Arthur Jorge, eu prefiro engolir a competência do Arthur Jorge. Arthur Jorge se declara, o Botafogo está no meu coração, tive uma das melhores torcidas do mundo ao meu lado. Isso me faz falta. O treinador do Al Rayyan, Arthur Jorge, se declarou a torcida do Botafogo. Em entrevista à TNT Esportes nessa quarta-feira, ele admitiu sentir falta dos botafoguenses. Confesso que me arrepio, confesso que sim, o Botafogo é um grande clube que está no meu coração, não há dúvida disso. Quando eu falo muito daquilo que é a carência de torcedor aqui no Catar, eu tive uma das melhores torcidas do mundo ao meu lado. Isso me faz falta. Faz-me falta sentir, porque fui um treinador ganhador. Fui um treinador que acabou por ter um ano de 24 excepcional, quando conseguimos títulos, um deles exclusivo e outro de longa data, e onde nós conseguimos fazer com que o Botafogo voltasse a ser um Botafogo de primeira linha,
hoje mais caído por aquilo que tem sido o desempenho deste campeonato, mas para mim sempre será um clube que vai estar eternamente ligado e que está dentro de mim, porque de fato vivi ali momentos maravilhosos, ímpares, e que nada nenhum, nem ruído, nem o ruído faz com que diminua aquilo que foram as lembranças e as memórias e o sorriso na cara de me lembrar ou falar do Botafogo. Então, tá aí a entrevista do Arthur Jorge, que ele fala algumas coisas interessantes nessa entrevista. Ele traz, inclusive, aí também algumas reflexões. Ele é perguntado sobre treinar, voltar a Portugal em algum momento. E ele fala que ele não voltaria para Portugal tão cedo, porque para ele voltar a Portugal, ele teria que voltar ele só treinaria Sporting Porto ou Benfica, que ele não se imagina treinando outros clubes. Ele se imagina num patamar de carreira hoje que para ele não faça sentido treinar clubes menores, mas ele deixou claramente uma porta aberta para treinar clubes brasileiros que não seja o Botafogo. Sinceramente, eu não acho que ele esteja errado. Claro que o torcedor do Botafogo vai ficar chateado de ver o Arthur Jorge no Brasil treinando outros clubes. Eu vou ficar chateado, eu tenho certeza que você do outro lado vai ficar chateado. Imagina ver o nosso campeão da Libertadores, ver o nosso campeão brasileiro treinando um Atlético Mineiro, treinando um Grêmio, um São Paulo, um Flamengo, que seja, um rival, um Fluminense. Mas se isso vier a acontecer, desculpa, mas vai ser incompetência do Botafogo em não repatriá-lo. Isso vai ser orgulho do Botafogo em não saber consertar os problemas de bastidores que eventualmente tenham sido criados. Com toda a honestidade do mundo, eu não sei quais são essas rusgas entre Arthur Jorge e John Textor, porque até hoje tem muito disse-me-disse entre o que realmente aconteceu entre John Textor e Arthur Jorge. Mas são dois profissionais, são dois homens, são dois adultos, são dois homens de negócios. Acredito que, como os dois homens de negócios que são, deveriam profissionalmente sentar à mesa, colocarem as suas diferenças de lado e superarem isso em prol de um bem maior, que se chama Botafogo de Futebol e Regatas. O Botafogo de Futebol e Regatas está completamente perdido, está completamente à deriva desde a saída do Arthur Jorge. O ano de 2025 foi completamente jogado no lixo desde a saída dele. O Botafogo provou não ter tido a menor competência de se autogerir ou de buscar um substituto para o Arthur Jorge. Eu não veria problema nenhum na volta dele. Muito pelo contrário. Acho que a volta dele seria uma bênção para o Botafogo, porque ele já provou a sua competência mais do que qualquer outro técnico dos últimos 30 anos de Botafogo. Claro que isso teria que vir acompanhado de investimentos. Não adianta trazer o Arthur Jorge, tu dá para ele o Juan Cruz e Elias Manuel com Mastriani, com Arthur Perninha Anão na ponta direita, tirando o Gregory do time dele. Não vai resolver nada. Agora, se você fizer isso acompanhado de investimentos, sem dúvida nenhuma, você vai ter condições de trazer essa situação dos títulos aí, novamente para o Botafogo, tá entendendo? E com erro feio de arbitragem, o Fluminense venceu o Ceará e tirou o Botafogo do G6 do Brasileirão. Jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense acaba vencendo no Maracanã, ontem o Fluminense, né? E chegou aos 47 pontos, ultrapassando o Botafogo em número de vitórias. É a primeira vez que o Botafogo deixa o G6 no segundo turno do Campeonato Brasileiro, que consolida esse momento de queda do Botafogo, né? Esse momento em que o David Ancelotti realmente não consegue sustentar a equipe em um nível de competitividade, em um nível de competição, em um nível de conquista de pontos que faça com que ela se mantenha naquele patamar mínimo de classificação para Libertadores. A partida ficou marcada por um erro grosseiro do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que inventou um toque na mão do zagueiro Marlon no lance que gerou o gol do René no primeiro tempo.
O Botafogo caiu para a 7ª posição e está, nesse momento, fora da zona de classificação para a Libertadores. E aí o Botafogo passa a ter que torcer. Se o campeonato terminasse hoje, o Botafogo passa a ter que torcer para o Palmeiras ou Flamengo ganharem a Libertadores ou o Cruzeiro ou o próprio Fluminense ganhar a Copa do Brasil para abrir uma vaga de G7, de G8 de Campeonato Brasileiro para a gente ir a uma pré-Libertadores. O que é absolutamente vergonhoso, dado o investimento que foi feito, tá? Gente, não vamos aqui tapar o sol com a peneira. O investimento que foi feito em 2025 foi um investimento para a conquista de títulos. O Botafogo entrou em campo para disputar 7 títulos. Chegaremos ao final de 2025 conquistando um total de 0 títulos. Rosca, naba, absolutamente nada. E com uma folha salarial de 20 milhões por mês, você ficar atrás do Fluminense, você ficar atrás do Vasco da Gama, você ficar atrás do Bahia, você ficar atrás do Mirassol, é um vexame. Um vexame. O ano de 2025 é um vexame, é algo equiparável a 2023. Talvez só não vá ser equiparável a 2023 porque você não teve um derretimento tão agudo quanto foi a liderança que nós perdemos e você não teve um 4-3. Muito embora o 3-0 contra o Mirassol, que virou 3-3, quase foi um vexame equiparável ao 4-3. Quase foi um vexame equiparável ao 4-3. Por um gol, a gente não repetiu aquela vergonha histórica. Então, 2025 é um ano que é um tapa na cara do torcedor do Botafogo. Ah, mas ganhamos em 2024, você tem que ser grato. Vocês vão ficar nesse discurso repetitivo e passador de pano até quando? Tem que ter cobrança. A torcida do Botafogo tem que cobrar a diretoria. A torcida do Botafogo tem que cobrar a SAF. Não dá para a galera deitar em berço esplêndido e achar que o trabalho do David Ancelotti é bom. Não é bom. Empatar com o Santos em casa não é um trabalho competente. Ver a partida que o Botafogo fez contra o Grêmio não é um trabalho competente. Ver o que o Botafogo fez contra o Mirassol, 3-0 para 3-3, não é um trabalho competente. Ver o Botafogo sendo eliminado da Copa do Brasil da forma como foi, não é um trabalho competente. Ver o Botafogo sendo eliminado pela LDU da forma como fomos, com todo respeito à LDU, não é um trabalho competente. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Vamos pressionados jogar contra uma equipe que é melhor do que nós. E seja o que Deus quiser. O David jogou contra um time caindo de divisão com 6 reforços e não conseguiu ganhar. Com um milagre sendo operado do Tuco Corrêa marcar 2 gols de placa, com o Jefinho resolvendo jogar uma bola que ele não joga nunca, e mesmo assim o David não conseguiu arrumar a equipe para segurar 2 placares em vantagem. Não é que ele não conseguiu segurar um placar em vantagem, ele não conseguiu segurar 2 placares em vantagem. É muita incompetência para uma temporada só. O Botafogo, ele não é que o Botafogo está pedindo para não se classificar. O Botafogo está
implorando para não se classificar para a Libertadores. O Botafogo está suplicando para não se classificar para a Libertadores da América. E a gente está aqui, agonizando, enquanto torcida, sofrendo. Mas estamos juntos, cara. A gente é torcedor e a gente vai para cima. A gente vai torcer. A gente vai sofrer, mas a gente vai sair do outro lado. Beleza? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.